O QQQ abriu aqui, foi buscar a maior concentração de gama aqui no GAG1 e depois foi buscar a segunda maior concentração do dia, uns 490, representado pela Call Resistance. Quer entender como esses níveis funcionam e como que eles regem o preço do ativo? Segue o vídeo. Pessoal, estou no gráfico do QQQ de 5 minutos para entender a movimentação da última sexta-feira, dia 2. Bom, o ativo abriu aqui com um gapzinho de alta, como vocês podem ver. No começo do dia, e depois eu vou mostrar dentro do MetorQ, meu provedor dos dados do Gamo, e eu consigo ver lá com detalhes qual que era a maior, a menor concentração do dia. A maior concentração do dia naquele momento era exatamente o GAG1. Pode ver que o ativo foi, buscou aquele preço e depois começou a subir. Passou e ignorou esse preço, porque essa concentração de gama não era tão importante. A segunda maior concentração de gama para o dia era aqui nos 490. Então, como vocês podem ver, depois que ele passou esse preço, ele teve dificuldade. Tentou passar uma vez, duas vezes, rejeitou. Tentou passar uma terceira vez aqui com mais força, não conseguiu, rejeitou de novo e finalizou o dia um pouco abaixo da concentração dos 490. Olhando para o SPY, uma movimentação parecida. Ativo abre com um gap de alta, basicamente nesse gamma wall aqui, que agiu como uma resistência, como vocês podem ver, foi buscar o back 5 e aí depois na segunda tentativa teve força para passar. Nessa tentativa de cair abaixo, respeitou, o ativo respeitou essa concentração e teve um pouco mais de força no meio do dia aqui, porém nesse range, né? Nesse canalzinho aqui lateralizado, boa parte do dia não saindo muito desse preço. A Nvidia, um pouco mais forte na sexta-feira, abriu, já foi buscar essa call resistance, como vocês podem ver, depois rejeitou, foi buscar essa gamma wall, até chegou a passar dela, mas voltou, e como vocês podem ver, o ativo ficou literalmente em um canal aqui entre a call resistance e a gamma wall, que eram duas concentrações de gama até o final do dia. Por último, vamos dar uma olhada aqui na meta. A meta, eu cheguei a abrir uma operação usando as opções um dia antes do balanço da meta, uma travinha de alta para o ativo na última terça-feira, dia 29, e eu compartilhei lá no TC. Então, se você não me segue lá no TC, o link está na descrição. Começa a seguir o nosso perfil, que de vez em quando eu compartilho alguns trades que eu faço lá com o pessoal do TC. Esse trade eu abri e o meu alvo era exatamente o 600. Eu cheguei até a comentar no vídeo do dia que a Meta ia divulgar seus balanços, eu comentei sobre o ativo e mostrei que o alvo para o ativo era os 595 e entre 595 e 600. E que chegando nesse preço, o ativo ia encontrar dificuldade. Então, eu abri a operação aqui no dia 29, buscando. No final do dia foi quando o ativo reportou seu balanço e no dia seguinte já subia 4%. Chegou a subir até mais, né, quase que buscando o meu alvo logo no dia seguinte do balanço. E na sexta-feira o ativo buscou os 600. E foi onde que eu realizei, porque eu sabia que o ativo ia ter dificuldade de passar dos 600. Tanto é que agora o ativo está caindo 1% no pré-market. E eu acabei realizando essa operação com mais de 90% de lucro, mais de US$ 400, tá, de lucro. Então, para vocês verem como que eu pego essas informações do Gama e aplico nos meus trades, tá? Não só meta, mas também abri uma operação na Apple, estou no lucro, então mais uma operação que baseada no Gama está me mostrando o caminho. Agora eu estou na plataforma do MentorQ e aqui eu consigo ver
o gráfico eu tinha falado para vocês. Aqui eu consigo ver com detalhes as concentrações de gama por strike. Então, estou aqui no gráfico do QQQ, 0DTE, do dia 2, no começo do dia. Então, o ativo estava aqui por volta dos 486, representado por essa linha tracejada branca. A maior concentração do dia naquele momento era os 485 e a segunda maior, como vocês podem ver, no 490. Então, o ativo buscou essa concentração logo na primeira meia hora do dia e depois foi buscar a segunda maior concentração nos 490 e acabou finalizando logo abaixo desse preço. Como eu sempre falo, o gama mostra o interesse do mercado e ele acaba puxando o ativo para aquelas concentrações. Quanto maior concentração, maior força ela tem, maior probabilidade ela tem de chegar naquele preço. Para finalizar o vídeo, vamos analisar os dados do Gama aqui, que a plataforma me dá, para o QQQ. Bom, a sazonalidade caiu um pouquinho, tá levemente negativa, baseado nos dados históricos dos últimos 20 anos. Hoje, o ativo tem uma probabilidade maior de cair nos próximos 5 dias, tá? Tá levemente negativo. É isso que quer dizer. Momentum está no neutro, volatilidade está no neutro, mas a demanda por calls tá bem alta, é o que essa pontuação nos diz. E a condição do gama está positiva, o que é um sinal construtivo ainda para alta. Se nós olharmos as próximas expirações e olhar o gama, pode ver que para hoje tem pouco gama, tá? Então o ativo pode correr para qualquer lado, mas a princípio um fundo pode ser os 485, tá? E ainda tem aquela concentração dos 490. Para o dia de amanhã já tem um pouco mais de informação aqui, então a gente vê que o ativo pode puxar até os US$ 500, tem uma concentração grande aqui de gama positivo nesse preço. E para o dia 16 de maio, a expiração mais importante para o mês de maio, a gente vê que nós temos 3 resistências, né? Ela pode puxar, mas acabam agindo como resistência. Então, a gente chegou na primeira concentração, estamos enfrentando uma certa dificuldade de passar desse preço. A próxima vai ser aqui por volta dos 495 e depois nos 500, tá? Muito próximo uma das outras. Então, acredito que o ativo pode chegar nos 500, tá? Nos próximos dias, mas provavelmente ele vai ter dificuldade de chegar, de passar acima dos 500. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu trago essas análises todo dia, de segunda a sexta. E se você quer que eu olhe algum ativo em específico, para algum trade que você pretende fazer, alguma empresa que vai divulgar balanço nos próximos dias, é só deixar nos comentários.